Hoje iremos falar de um assunto pedido por muitos de vocês, a teoria de Sete Além, uma história que surgiu aqui no Brasil e se espalhou rapidamente pela internet. Imagina que exista uma outra dimensão, diferente da que vivemos, um lugar bem mais obscuro e totalmente bizarro, com histórias totalmente assustadoras e com diversos relatos interessantes espalhados por aí. Muito interessante, não é mesmo? Por isso, nós iremos explicar tudo para vocês a respeito dessa teoria que surgiu na internet e iremos contar vários relatos envolvendo o universo paralelo de Sete Além. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de Sete Além. Se você não ouviu, supostamente, Sete Além seria um universo paralelo, ou uma outra dimensão, na qual, supostamente, todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além na realidade, e nem como chegar até lá. O que podemos saber até agora são apenas características, contadas através de alguns relatos encontrados aqui na internet. Basicamente, Sete Além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que bem mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura, e que as pessoas que se encontravam lá teriam os olhos mais fundos e negros. Uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas, e o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito, e que você não iria gostar muito de estar lá. Os primeiros relatos que se tem conhecimento a respeito de Sete Além surgiram há muito tempo atrás, lá na época do Orkut. Como sabemos, o Orkut era uma rede social semelhante ao Facebook. Lá existia uma comunidade chamada Sete Além, que teria sido criada por um rapaz chamado Luciano Milite. Nos anos 90, esse cara teria passado por uma situação bem fora do normal. E aí, com o passar do tempo, aproximadamente 10 anos depois, ele resolveu abrir uma comunidade no Orkut para poder contar sua história e conversar com outras pessoas a respeito do assunto. No relato de Luciano, ele estava voltando para casa de uma de suas aulas da faculdade e precisava pegar um ônibus. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, pois praticamente todos eles passavam em frente à sua casa. E por isso, ele pegou o primeiro ônibus que apareceu, sem nem perceber qual era o destino final. Assim, ele deu sinal para o ônibus, entrou normalmente, sentou e começou a ler um de seus livros. Uma coisa bem normal, e que grande parte dos passageiros fazem. Logo Luciano reparou que esse ônibus estava demorando um pouco para chegar no seu destino, e foi nesse momento que uma senhora se aproximou dele e cutucou, fazendo a seguinte pergunta: "Você não vai para Sete Além, vai?" Lógico que o cara não entendeu nada e ficou se perguntando: Sete Além? Como assim? Esse ônibus vai para Sete Além, é melhor você descer. Luciano então sorriu. Meio confuso, ele olhou para o lado e percebeu que todos os passageiros estranhamente estavam olhando para ele. Segundo ele, os passageiros tinham aparências assustadoras. E nesse momento, todos eles começaram a gritar de forma ameaçadora: "Vai, desce, 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 desce agora!" Foi aí que, assustado e estranhando toda aquela situação, ele desceu e viu o ônibus indo embora para um caminho totalmente diferente do que ele estava acostumado. Essa foi a história de Luciano sobre Sete Além, e supostamente a história que deu origem a todas as outras. Uma situação bem estranha, não é mesmo? Você pega um ônibus normalmente, uma senhora começa a te perguntar sobre o destino na qual você nunca ouviu na vida, e de repente todos os passageiros começam a te encarar e gritar para você descer. Eu acho que qualquer um de nós ficaria assustado e também desceria na mesma hora. É claro que essa história marcou a vida de Luciano, que 10 anos depois se aproveitou das redes sociais para relatar o fato ocorrido com ele. Utilizando o Orkut, uma das redes sociais mais usadas aqui no Brasil na época, ele resolveu criar uma comunidade para ver se encontrava outros relatos de pessoas que também teriam conhecido esse lugar. E não é que a ideia dele deu certo. Em pouco tempo, vários relatos a respeito de Sete Além começaram a aparecer no Orkut, um mais bizarro e curioso que o outro.
Fique agora com mais um relato sobre Sete Além, contado pelo Senhor Du, do canal Mundos Divididos TV. A menina que visitou Sete Além. Um dos relatos que chamaram bastante atenção foi o relato de uma menina chamada Antônia, que supostamente teria perdido sua filha em Sete Além. Aparentemente estava tudo normal. Antônia estava em sua casa quando seu telefone começou a tocar. Ao atender a ligação, ela ouviu um homem dizendo que ela precisava buscar a sua filha em uma escadaria em um certo condomínio. Ela estranhou a ligação e questionou o homem. Que escadaria? Condomínio? Que condomínio? Minha filha está aqui em casa. Como assim? E o homem respondeu. Eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu? Se a senhora quiser reencontrá-la, é só a senhora ir até a escadaria do condomínio. A mulher então começou a gritar com o rapaz ao telefone, dizendo que aquilo era um trote, pois a sua filha estava lá com ela, e até então não tinha acontecido nada demais. Por esse motivo, Antônia acreditou que tudo aquilo nos passava de um trote, então ela falou que iria ligar para a polícia. Nesse momento a ligação caiu. No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com seu pai, e quando ela voltou ela estava muito assustada e vestia uma camiseta verde. A filha que voltou assustada contou para sua mãe que teria se perdido em um prédio, enquanto estava passeando com seu pai. Como ela não sabia onde estava, começou a chorar e a gritar. Até que, segundo ela, um homem que possuía olhos amarelos apareceu para ajudá-la. O homem disse para a garotinha que eles estavam em Sete Além. Antônia então começou a achar que sua filha estava maluca, contando toda aquela história. Mas a menina jurou de pé junto de que tudo aquilo era verdade. Inclusive ela falou que aquele homem de olhos amarelos teria ligado para a mãe dela, avisando que ela estaria lá, perdida naquele lugar. Tudo isso teria durado algumas horas. Isso aqui na nossa realidade. Pois segundo a menina, ela teria ficado perdida em Sete Além por aproximadamente 7 dias com aquele homem. E para sair de lá, este homem teria levado a menina até uma escadaria, a qual ela teria descido e encontrado seu pai novamente. E assim ele teria levado a menina de volta para casa. Bizarro, não é mesmo? Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Esse tema sobre Sete Além terá mais 2 vídeos para uma continuação de mais alguns relatos. Então, se você não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos. Então foi isso. Fiquem com Deus e nos vemos na semana que vem.